E hoje o Direto de Brasília traz informações sobre a tramitação da chamada PEC que reduz a jornada de trabalho. Mas quem vai trazer todos os detalhes para você é a repórter Marília Ribeiro, da nossa equipe lá na capital federal. Boa noite, Marília. Oi, Gilvan, boa noite a você, a todos que estão nos acompanhando. É exatamente isso, porque nesta semana, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, nós tivemos audiências públicas que buscaram debater a proposta de emenda à Constituição que pretende reduzir a jornada de trabalho de forma gradativa, ela passando aí das 44 horas semanais para 36 horas. Na comissão, o relator dessa proposta é o senador sergipano Rogério Carvalho, mas esse texto é de autoria do senador Paulo Paim e foi apresentado em 2015. Vale a gente destacar, Gilvan, que esse texto é diferente do projeto de lei que foi apresentado na Câmara dos Deputados no ano passado. Nós conversamos com o senador Rogério Carvalho e ele explicou pra gente como é que vai funcionar, o que está sendo feito nesse texto, nesse relatório que foi produzido por ele. Vale também a gente trazer, Gilvan, que a expectativa é que essa proposta ela fique para depois, que ela não seja votada ainda em 2025. Isso porque na pauta dos parlamentares há outros textos que são considerados prioritários e essa matéria precisa ser analisada e discutida de forma profunda. Mas para a gente poder entender como é que vai funcionar essa proposta de emenda à Constituição, nós preparamos uma reportagem e nós vamos acompanhar agora. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, foi apresentada no Senado em 2015. O relatório feito pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, foi entregue ano passado na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi favorável à mudança na jornada de trabalho. Mas só nas últimas semanas, as discussões sobre essa PEC se intensificaram. A comissão vai trabalhar, fiz a primeira audiência ontem com os representantes do governo federal, vai ter mais 3 audiências onde a gente vai ouvir os diversos setores da economia, os diversos segmentos empresariais, os micro, os empreendedores individuais que contratam pessoas e as empresas maiores, para que a gente possa chegar num termo que a gente dê ao povo brasileiro, principalmente a parcela mais vulnerável, mais pobre, que pega no pesado um pouco mais de qualidade de vida. Com esse debate indo para a sociedade e ecoando positivamente, abriram os canais para que a gente pudesse iniciar a discussão aqui no Senado. O texto pede uma mudança na carga horária para que os funcionários possam ter mais tempo para fazer outras atividades. O objetivo é reduzir essa carga horária de forma gradual, de ano em ano, passando de 44 para 36 horas. O objetivo dessa PEC é parecido com uma proposta que foi apresentada na Câmara dos Deputados no ano passado, que também visa reduzir a carga horária para que os funcionários possam ter mais tempo. Diferente do Senado, o texto que tramita na Câmara dos Deputados é um projeto de lei. A PEC muda a Constituição do país. Então, a PEC é uma retomada do debate que não foi possível fazer na Constituinte, que a gente perdeu o debate de 40 e ficou 44 horas, certo? Então, essa é uma diferença básica ou fundamental. Eu acho que as duas têm o mesmo objetivo, né? E, com isso, por onde caminhar mais rápido, a gente vai ter um bom resultado. A proposta será discutida em 4 audiências públicas com entidades que representam trabalhadores e empresas. Depois, será votada na CCJ do Senado e segue para plenário da Casa e Câmara dos Deputados. Gilvan, e agora a gente mudando um pouquinho, de assunto, é porque em Brasília, nesta quarta-feira, nós tivemos a segunda Assembleia Geral do Consórcio Nordeste, onde nós tivemos reunidos aí governadores de todo o Nordeste e também vice-governadores. De Sergipe, nós tivemos a presença do vice-governador Zezinho Sobral. Ele veio representando o governador Fábio Mitidieri apresentar as demandas do Estado. Além disso, nós também tivemos a participação
participação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, onde ele pôde ouvir todos os representantes do Nordeste em relação a diversos pontos. Entre eles, nós tivemos a apresentação da agenda legislativa do Nordeste para o ano de 2025. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, a bancada do Nordeste, ela vai ter uma grande representação na política nacional. Nós conversamos com o vice-governador e ele destacou alguns pontos que foram discutidos com o Hugo Mota, em que ele se comprometeu a fazer avançar ainda neste ano, e nós vamos acompanhar a fala do vice-governador agora. A discussão girou em torno de projetos de lei que tramitam na Câmara. Assuntos importantes relativos às questões fiscais. Por exemplo, o consórcio, todos os governadores apoiam a questão do imposto de renda, da mudança de pauta, mas buscam uma compensação para estados e municípios em função dessa implementação. Então, há uma unanimidade no apoio, mas há também a necessidade de se compensar municípios e estados nessa questão. Foi um tema debatido. A PEC da segurança, que trata da universalização do sistema de segurança. Há um apoio, há uma garantia de que os estados manterão a sua independência, mas a perspectiva de você ter um sistema nacional que possa contribuir de forma igual para todos é importante, ou seja, o banco de dados comum, informações comuns, capacidade de articular juntos, as polícias possam interagir sem interferir na autonomia dos estados, também das suas forças de segurança. Outro ponto que nós também tivemos nesse encontro de hoje foi discussões para poder garantir o pleno aproveitamento do sistema elétrico na região Nordeste. O senhor pode nos contar mais um pouquinho sobre o que foi discutido nessa reunião? O Ministério das Minas e Energias foi provocado pelo Nordeste, por diversos estados que têm interesse na questão da geração de energia, dos modelos de geração. Então, precisa-se de definição. Há algumas questões em que não temos um indicativo de como deve ser procedido nessa questão de energia. E o Ministério pediu até o final do mês de abril para apresentar as suas propostas de regulamentação ou de deliberação no sentido da construção dessa matriz energética do setor elétrico. O que hoje foi debatido na reunião foi: vamos apresentar em conjunto, o consórcio inteiro, essa demanda e essa necessidade e a urgência de uma definição sobre os temas para que essa questão energética possa avançar no Nordeste. Nós precisamos de uma definição porque isso representa investimentos, isso representa desenvolvimento da região. Pois é, Gilvan, vale a gente destacar aqui também dessa fala do vice-governador a respeito do projeto de lei que pretende isentar as pessoas que recebem o valor de até R$5 mil. Esse texto chegou na Câmara dos Deputados, ele deve começar, já ter a sua tramitação a partir da semana que vem, ele vai passar por uma comissão especial e tem como relator o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Nesse encontro que aconteceu com o Consórcio Nordeste, Hugo Mota, presidente da casa, ele se comprometeu a fazer mudanças no texto para que não venha mexer na perda da arrecadação dos gestores. Isso falando dos estados e de prefeituras, porque é uma preocupação dos nossos estados e também das prefeituras que isso venha acontecer. Porque quando o texto começou a ser discutido lá no Palácio do Planalto, a Confederação Nacional dos Municípios apontou uma perda de arrecadação. Mas, de acordo com o Hugo Mota, vai ter alteração nesse texto para que os estados não venham sentir essa perda com essa proposta que deve começar a tramitar na Câmara dos Deputados ainda em 2025. Vale ressaltar que a regra só vai valer a partir de 2026 se o texto for aprovado. Nós vamos ficar aqui em Brasília acompanhando toda a tramitação, não apenas desse projeto, mas de todos os projetos que foram pautados pelo vice-governador como prioritários, para a gente poder trazer as novidades e também as informações em primeira mão aqui no Jornal do Estado. Gilvan. Tá bem, Marília, muito obrigado pelas informações, uma boa noite para você e até amanhã, viu?